Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 21 de outubro de 2014. Nós estamos juntos há 786 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 3 e 4 do livro de Esther. Estamos estudando a história de uma grande oposição que se levanta contra os judeus. No contexto da restauração do reino judaico, da cidade de Jerusalém, do templo, pós-exílio babilônico, agora na época do Império Persa, nós vamos ver neste livro um grande exemplo da oposição que se levantaria contra o povo de Deus nessa empreitada. Oposição que já foi prevista pelo profeta Daniel e que aqui no livro de Esther toma grandes proporções. Como mencionamos a você no vídeo de ontem, o principal personagem dessa oposição é aquele que será apresentado agora com maior detalhe no capítulo 3. Amã, o Agagita, alguém que é exaltado pelo rei Assuero. E como nós estávamos dizendo no fim do vídeo de ontem, Mordecai, que serviu fielmente ao rei, que descobriu um golpe, uma tentativa de assassinato e comunicou isso ao rei, teve esse fato registrado nas crônicas reais, mas não foi honrado. E no entanto o capítulo 3 começa mostrando que o rei engrandeceu sobremaneira a este Amã Agagita. E fica aqui um contraste então bastante evidente. O judeu está fazendo tudo certo e até agora não deu nada certo para ele. E o Agagita está fazendo tudo errado, mas está dando tudo certo para ele. E essa é a tensão com a qual a gente vai se debater agora no restante do livro. E o importante de lembrar aqui é que Agagita significa um descendente de Agag. Agag era o rei dos Amalequitas. E os Amalequitas foram aquele povo que, no êxodo egípcio, quando Moisés está liderando o povo para sair do Egito em direção a Canaã, esse povo amalequita ataca Israel pela retaguarda, com crueldade, vitimando primeiro os idosos, as crianças, as mulheres. E essa história está lá em Êxodo capítulo 17. E fica bem claro lá em Deuteronômio também que Deus tinha um momento de extermínio preparado para os amalequitas. Isso chegou a acontecer quando os amalequitas foram derrotados naquela batalha em que Moisés ficava segurando as mãos ao alto, apoiado por Arão e Hur, enquanto Josué estava no campo de batalha. Mas naquela ocasião os amalequitas não foram completamente exterminados. E então a primeira tarefa que Saul, 400 anos mais tarde, recebeu, quando se tornou rei, era exterminar os amalequitas. Ele não podia trazer nem animais. Ele tinha que matar homens, mulheres, velhos, crianças, todo mundo por conta da vingança de Deus contra aqueles que se levantaram contrariamente ao seu povo. E ali você vê, já em Êxodo, gente querendo se opor ao povo de Deus. Nos dias de Saul, guerra santa. E aqui em Esther, a mesma coisa. Quase que 1000 anos já se passaram desde os dias do Êxodo e nós ainda estamos tratando do mesmo problema, a oposição ao povo de Deus. Então, Mordecai, como um descendente da tribo de Benjamim, descendente de Quis, que era o pai de Saul, parente de Simei, que era também parente de Saul, representa aqui o povo de Deus, e Agag, o Agagita, Amã, está aqui sendo representado por este servo real tão engrandecido. Bom, a história é que Mordecai se recusa a honrar Amã curvando-se conforme o rei havia determinado. Isso não era proibido para os judeus. Um judeu poderia muito bem reverenciar uma autoridade sem com isso quebrar o primeiro ou segundo mandamento. Então, fica mais evidente ainda que se trata de uma rivalidade do povo de Deus contra um inimigo histórico. Porque a recusa de Mordecai é porque Amã é um agagita. E isso torna então a sua irreverência ainda mais valiosa. Ele se recusa a se curvar diante de um inimigo histórico do povo de Deus. E ele entende que esta rivalidade tem implicações de guerra santa, que o seu povo não pode se curvar diante de um inimigo que usou de tanta deslealdade, historicamente falando, para com os israelitas. E é assim que a gente fica sabendo, no verso 4,
que uma vez que Mordecai tinha contado aos seus companheiros que era um judeu, ele não fez o que ele mandou Esther fazer, né? Esther tinha que ficar silenciosa a respeito disso, mas ele acabou falando. Os seus companheiros levaram essa história para Amã, e Amã então, diz o verso de número 6, procurou destruir todos os judeus. Então note que não estamos falando aqui de uma rixa pessoal, é uma rixa nacional. Então, Amã, com todo o poder que havia recebido, vai, no verso 7, lançar sortes. E aqui é introduzido um termo que vai ser mais importante no final do livro, lançar o pur. Pur é sortes, não é? Como o próprio texto já explica aqui em português. Lá na frente a gente vai ver que toda a história do livro de Esther vai dar origem à festa do Purim, mas depois a gente explica isso. Bom, então Amã lança sortes para descobrir quando é que ele deve impetrar o seu golpe contra todos os judeus, para exterminar todo o povo judeu. E a sorte diz que é para fazer isso no mês 12º. E ele está no primeiro mês. Então, ele tem 11 meses para planejar isso. E, considerando as dimensões continentais do Império Persa, era um tempo até curto, para que ele mandasse um decreto para todas as províncias de que naquele dia do 12º mês, todo mundo ao mesmo tempo exterminasse o povo judeu. Ele, lançando essa sorte e tendo esse prazo estipulado, ele vai até o rei Assuero e diz que há um povo espalhado pelo império que não cumpre as ordens do rei e que o rei não devia tolerar esse povo. E o rei então, e Amã então, ainda fala que se parecesse bem ao rei, que decretasse que eles fossem mortos e que ele traria para os tesouros reais 10.000 talentos de prata, presumivelmente saqueados das pessoas que fossem assassinadas, conforme você pode deduzir através de textos como capítulo 4, verso 7. Então, além de falar que ia matar todos os judeus e eliminar um inimigo do reino, Amã ainda está meio que subornando o rei Assuero, dizendo, e isso ainda vai trazer muito dinheiro para os seus tesouros. Era mesmo muito dinheiro. Esses 10.000 talentos de prata são 350 toneladas de prata. E, segundo você obtém informações por historiadores como Heródoto, a renda anual do Império Persa era de 525 toneladas de prata. Ou seja, Amã está prometendo para o rei aqui 2/3 do PIB anual. É muito dinheiro. E isso tudo para resolver num dia só. Embora pareça aqui que o rei não está muito interessado no tesouro, mais tarde a gente vai ver até que ele tem aí possivelmente alguma intenção sim. O fato é que Amã agora recebe a autorização do rei, porque tira da mão o seu anel e dá nas mãos de Amã. E o verso 10 aumenta o suspense porque diz que o rei deu o seu anel a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Quer dizer, é dado o nome, o sobrenome, a nacionalidade e a intenção do camarada aqui para todo mundo saber que os judeus estão em grande apuro. Então, os secretários do rei são chamados e vem o decreto. Manda-se carta por correio em várias línguas a todas as províncias e tudo mais. E o decreto diz no verso 13 que era para destruir, matar e aniquilar de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres. Se você nota o que Deus tinha mandado Saul fazer em 1 Samuel capítulo 15, verso 3, com os amalequitas, é exatamente a mesma coisa. Lembra que Saul foi rejeitado exatamente porque não destruiu todo mundo e trouxe o rei Agag com vida que o próprio Samuel precisou matar? Pois é, agora parece ser a vez do inimigo dar o troco. E é dito inclusive aqui no verso 13 que era para saquear os bens dos judeus quando isso fosse feito. Então o decreto saiu e houve grande tumulto. No entanto, apesar da cidadela de Suzã estar perplexa, porque havia muitos judeus ali, de várias pessoas ao longo do reino, não é? Entrarem em grande luto, jejum, choro e lamentação, como a gente lê no início do capítulo 4, o rei e o Amã estão sentados para beber. Ou seja, os inimigos aqui, neste momento da história, parece que estão se dando bem. Estão sentados, estão bebendo, estão comemorando, eles têm o poder, eles vão ficar com a grana. E o povo de Deus está com luto, com jejum, com choro, com lamentação, em grande aflição. É nesse contexto que Mordecai
vai jejuar, que ele vai se vestir de pano de saco e cinza, que ele vai clamar a Deus. E essa notícia chega até Esther. Ninguém sabia ainda que os dois eram primos e nem que Esther era judia. No entanto, sabiam que Mordecai e ela eram próximos, porque Mordecai sempre esteve perto dela, como a gente viu no capítulo 2. Então trouxeram a notícia para Esther. Esther mandou roupas para Mordecai se vestir. Não para que ele interrompesse necessariamente a sua lamentação, mas para que ele pudesse estar vestido de modo a receber a presença da rainha. Mas Mordecai recusou-se a fazer isso. Então ela pergunta o que está acontecendo e Mordecai conta tudo. Ele, inclusive, manda para ela um traslado do decreto escrito. Ele manda a cópia do decreto para que ela saiba exatamente o que está acontecendo. E desta maneira, Mordecai instrui Esther a respeito do perigo que todos estavam correndo. E nesta hora, Mordecai quebra o silêncio a respeito da identidade de Esther. Ele diz para os seus servos que falassem com a rainha para que ela suplicasse ao rei pelo próprio povo dela. Aqui caiu o segredo. Agora Mordecai revela que Esther é judia também. Então Esther fala que era muito perigoso comparecer na presença do rei sem ser chamada, porque isso era punido inclusive com pena de morte. E ela não era chamada há 30 dias. E aqui vem uma das seções mais conhecidas e mais belas do livro de Esther. Mordecai fala: você não pense que por estar na casa do rei você vai escapar. Se você se calar agora, de outra parte vai se levantar socorro e livramento para os judeus. Que fé bonita, não é? Mas, e quem sabe não foi por uma conjuntura como esta que você foi elevada à rainha. E de fato foi por isso. Que percepção espiritual há de Mordecai. Então fica bem claro aqui que Mordecai está vendo isso como uma guerra santa, como de fato é. Sabe que Deus está no controle, e embora o próprio nome de Deus não seja mencionado aqui, a doutrina da providência e do cuidado de Deus, até mesmo nos detalhes, é notória neste livro. E então a rainha Esther diz então: coloque todo mundo para jejuar por 3 dias e 3 noites, eu vou fazer isso com as minhas servas e eu vou procurar o rei. E se eu perecer, eu pereci. E Mordecai vai e faz do jeito que Esther falou. Então, a gente vê aqui a união bonita de Esther com Mordecai, os primos, né, sendo que Mordecai cuidou dela como se fosse uma filha, a união do povo, o clamor do povo para com o seu Deus, e nós vamos ver o desfecho dessa história nos próximos emocionantes capítulos, se Deus nos permitir. Por hoje é isso. Os pontos de destaque que gostaríamos de acrescentar aqui têm a ver com a origem de Mordecai e a origem de Amã, o benjamita versus o agagita, tem a ver com o lançamento das sortes, o Pur, isso vai ser muito importante ao final, tem a ver com o desejo de Amã de saquear os tesouros dos judeus, tirar os bens do inimigo, e isso também vai ser muito importante lá para frente. O fato de que nesse momento o rei e a mãe estão sentados e bebendo, enquanto os judeus estão chorando e lamentando, e agora a rainha fiel está buscando a Deus. Mesmo que o nome de Deus não seja mencionado aqui, é claro que esse jejum, que esse pano de saco estão sendo aqui mencionados como uma referência de que o povo está buscando ao Senhor. Com essas informações em mente, a gente se prepara para ler o caminhar da história nos próximos capítulos. Que emocionante, não é? Eu espero que Deus abençoe a sua vida na compreensão desses detalhes, e a gente se encontra amanhã aqui, se Deus permitir, para continuar essa linda história. Bom estudo, boa leitura para você, e até lá, se Deus quiser.